Estamos hoje sobre o Natal da Renovação e nós gostaríamos de utilizar esse texto como texto base para reflexão nessa noite, na certeza de que o nosso bom Deus há de mais uma vez falar aos nossos corações. Versículo 28 foi o primeiro versículo mencionado, transmitido na mensagem, na cantata dessa noite. A tradução que eu estou utilizando é revista e atualizada. Se puderem colocar para aqueles que estão nos visitando acompanhar a mesma tradução. Isaías, capítulo de número 40, versos de número 28 ao versos de número 31. Se você não tem o exemplar da palavra de Deus nas suas mãos, você pode se dirigir a sua atenção e o seu olhar para o data culto, onde está sendo transmitido os textos que serão lidos, versículos de número 28 ao versículos de número 31. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Que o nosso bom Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como tua igreja, bendizendo, adorando o teu santo nome, prestando a ti o nosso culto, pois entendemos que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a nossa adoração, e apenas o Senhor a quem devemos prestar culto. Te pedimos que mais uma vez, através da tua bondade, da tua misericórdia, através do teu Santo Espírito, o Senhor possa nos abrir o entendimento para compreendermos a tua palavra nesta hora ministrada. Que essa palavra produza nos nossos corações tudo quanto o Senhor já determinou, e que mais uma vez tenhamos oportunidade de sermos edificados, consolados e exortados, todos quanto aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham nos seus lares. Assim oramos no bendito nome do teu Filho Jesus. Amém? Queridos, antes de começarmos a exposição da palavra, nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de ver a nossa irmã Vasti conosco pela manhã, e pedir que os amados estejam orando, pela recuperação da nossa irmã Vasti, pela recuperação da nossa irmã Safira, e também que os amados estejam orando pela recuperação do pequeno Miguel. Miguel é filho da nossa irmã Adelina Elaine, que tem servido como missionária na Congregação dos Milagres. Os irmãos acompanharam aí através do WhatsApp, ela estava gestante, estava previsto para o final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, e ela teve uma intercorrência e precisou ser feita uma cesariana, e o pequeno Miguel veio ao mundo. Ele precisou ser colocado na incubadora, recebeu oxigênio, mas hoje, já no finalzinho da tarde, ele foi colocado lá nos braços da nossa irmã Elaine, e graças a Deus não está precisando de oxigênio. Ele não está precisando de oxigênio mecânico, lá na incubadora, está respirando de maneira espontânea. E eu peço que os amados estejam orando pela vida do pequeno Miguel. Ele tem 8 meses, e ainda ia fazer 9 meses, mas graças a Deus está se recuperando bem, e peço que os amados estejam orando para que tudo ocorra bem, e que breve a nossa irmã Elaine volte para casa, possa se recuperar bem, e o pequeno Miguel também se desenvolva normal para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma das passagens, a passagem que traz consolo, paz ao nosso coração. Acredito que em algum momento da sua caminhada de fé cristã, você já foi, de alguma maneira, confortado por esses textos. Versículo de número 28 ao versículo de número 31, traz ao coração de cada um dos ouvintes umas ricas promessas da parte do Senhor, e ricas promessas para as pessoas que estão numa situação específica. São pessoas que estão cansadas e fadigadas, que estão exaustas, que estão se sentindo no seu limite. Foi justamente para essas pessoas que o homem de Deus chamado Isaías, o profeta messiânico, fez menção ao escrever essa porção do texto sagrado, registrado no capítulo de número 40 do seu livro. Capítulo de número 40 do livro de Isaías dá início a um período profético na vida dele, na vida de Isaías, onde ele passa a profetizar sobre a restauração e renovação da nação de Israel. Quando nós vemos os livros de Isaías, temos os seus 66 livros, 39 desses 39
desses livros, desses capítulos, contém exortações, né, juízo de Deus, né, penalidades que a nação ia sofrer por causa da sua rebeldia, por causa dos seus caminhos longe da vontade de Deus, e são gastos 39 capítulos na intenção de poder advertir a nação de Israel, a nação de Judá, acerca do seu mau caminho. E 27 versículos, capítulos desse livro, são utilizados para poder trazer conforto e paz ao coração desses ouvintes, ao coração daqueles que foram agraciados pela oportunidade de poderem serem confrontados com a palavra de Deus, confortados pela palavra de Deus. Boa parte do início do livro, eles foram confrontados, exortados, falaram acerca dos castigos e da severidade com que Deus trata aqueles que desobedecem, que desonram o seu nome e que procuram fazer a vontade do seu próprio coração. Mas nos capítulos restantes, a partir do capítulo de número 40, os amados terão oportunidade de ver em boa parte desses capítulos, a partir de então, um Deus gracioso que fala da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça de uma maneira bastante generosa. A nação de Israel se encontrava, Isaías teve a oportunidade de profetizar em 2 tempos difíceis, 2 tempos distintos da nação de Israel, e 2 tempos que marcaram a história e vida do profeta e da nação. Ele profetizou acerca do juízo de Deus que iria cair sobre a nação de Israel por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, e ele também tem a oportunidade de, num cativeiro, profetizar sobre a restauração de Deus, sobre a vontade de Deus sendo manifesta, restaurando a sorte daqueles que faziam parte do seu povo, que faziam parte da sua aliança. O texto que nós lemos nos dá a ideia, a partir do versículo de número 27, a qual nós lemos, de que a nação de Israel passava por momentos extremamente difíceis, e a nação de Israel agora refletindo sobre a sua vida, sobre a sua conduta diante de Deus, e refletindo sobre as consequências das suas escolhas, eles começam a fazer alguns tipos de questionamentos, questionando inclusive se Deus estava interessado com eles, se Deus de alguma maneira tinha virado as costas para eles, e se Deus não tinha mais interesse acerca do seu povo. Ele expressa isso no versículo de número 27, a qual Isaías utiliza, a expressão utilizada, registrada no versículo de número 27, para levar aqueles irmãos a refletirem que eles estavam errados, equivocados, de que Deus não havia se esquecido deles, que Deus não havia abandonado. Apesar de ele ter agido de maneira muito dura nas suas palavras, do capítulo 1, capítulo de número 2, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o texto de Isaías, sabe quanto ele é firme e duro nas suas palavras, mas no capítulo de número 40 ele inicia já trazendo uma mensagem de consolo ao povo. Por isso que no versículo 1 nos diz: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Em meio a momentos de aflições, de angústia, diante do jugo das nações inimigas e da constante opressão da Síria, Deus registra esse capítulo de número 40, trazendo paz ao coração daqueles leitores e ouvintes da palavra de Isaías, dizendo: consolai, consolai. Ao longo dos capítulos que se seguem, a partir do verso 1, nós temos a oportunidade de ver Deus utilizando o profeta para trazer paz e consolo ao coração da nação de Israel. Apesar dos seus caminhos errados, longe da vontade do querer do seu Criador, Deus não havia desistido da nação de Israel, mas Deus estava a todo momento trabalhando, através até mesmo das circunstâncias difíceis, para lapidar o coração da nação, para que eles pudessem estar alinhados com a vontade de Deus. Deus estava permitindo que o jugo e o castigo viessem de várias formas, através de várias nações, de várias maneiras, internas e externas, para que de alguma maneira o povo tivesse seu coração amaciado para entender as consequências dos seus erros e para se voltar para o Senhor com um coração quebrantado e um espírito contrito. Capítulo de número 40, então, é registrado algumas promessas de Deus, promessas de renovação. E nessa noite, onde tivemos oportunidade, desde o primeiro versículo utilizado pela cantata, e também ao longo das canções que falaram a respeito da restauração de Deus. Um Natal onde temos oportunidade de refletir sobre a graciosa ação de Deus, trazendo restauração sobre os corações que talvez possam estar despedaçados, em frangalhos, desanimados, desmotivados. E é para um grupo de pessoas justamente assim que Isaías escreve.
Ele escreve para uma nação que já havia errado, que já havia decepcionado, que já havia trilhado caminhos de profunda rebeldia contra a vontade de Deus, mas que agora, conscientes das suas fragilidades, conscientes da sua rebeldia, com o coração quebrantado e espírito contrito, buscam em Deus encontrar a restauração que as almas deles tanto desejavam. Na verdade, o ser humano pode vagar de um lugar para o outro, de local em local, e até de religião em religião, de terapia em terapia, na expectativa de encontrar algo que possa trazer a renovação que a sua alma tanto deseja. E essa busca, por mais proveitosa que possa ser em alguns momentos e em algumas situações, ela ainda será em vão, porque apenas Cristo Jesus tem o poder de nos restaurar, de trazer a mudança e a transformação que a nossa alma de fato necessita. Não apenas aquela que desejamos, pois aquela que desejamos talvez não seja aquela que de fato precisamos. Ao longo da nossa vida, à medida que a maturidade vai chegando, nós temos oportunidade de fazermos tantas escolhas na nossa vida. E tantas escolhas que nós entendemos ser o melhor, tantas escolhas que nós entendemos ser aquilo que de fato vai nos trazer alegria, paz, né, e tranquilidade. E ao longo do tempo, tomadas essas decisões, quantas delas avaliando, nós compreendemos de que nós estávamos errados. Nós estávamos errados na tomada de escolhas. Algumas escolhas que pareciam ser boas, na verdade não nos conduziram para onde nós desejávamos. Na verdade nos levou não para um lugar de paz, tranquilidade, felicidade, mas na verdade para um lugar de frustração e muita frustração, decepções e o mais triste. Porque o mais triste não é apenas se decepcionar ou se frustrar ao tomar uma decisão errada. É saber que essa decisão errada teve consequências espirituais e me afastou da vontade do meu Deus. É que essas escolhas erradas, de alguma maneira, interrompeu, né, o ciclo de relacionamento harmonioso que eu tinha com meu Deus. Porque as Escrituras nos dizem, através do próprio Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Em outras palavras, as nossas escolhas erradas, equivocadas, baseadas apenas na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, ela acaba nos conduzindo para um lugar longe daquilo que vai nos produzir de fato a felicidade que tanto esperamos. E o resultado final de uma caminhada de decisões erradas é um sentimento de profunda frustração, decepção e o mais triste, a perca da comunhão com Deus, da tranquilidade de estar em harmonia com o seu Criador, com o autor da vida e daquele que tem a plena compreensão do propósito da nossa existência. O resultado final é que uma série de consequências erradas na nossa vida acabaram nos levando para uma situação de cansaço, como diz o texto. Cansaço, fadigado, né, cansados, fadigados e completamente exaustos. No texto que nós lemos, nós encontramos de que Deus tem a intenção de utilizar o profeta para trazer conforto e renovação ao coração daqueles que estavam ouvindo. Talvez nessa noite nós também tenhamos essa oportunidade de poder servir de edificação para alguns que estão vivendo um tempo de paz e tranquilidade na sua vida, mas talvez eu tenha a oportunidade nessa noite de alcançar através da minha voz, aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham nos seus lares, a oportunidade de ouvir, de ser ouvido por pessoas que talvez não estejam vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez estejam vivendo um momento de dificuldade, de aflição, de adversidade. Talvez estejam se sentindo tais como aqueles que estavam ouvindo das palavras e lendo as palavras de Isaías. Estavam se sentindo cansados, exaustos e fadigados, ao ponto de que Isaías inicia o livro dizendo: consolai, consolai, povos, vosso Deus, assim diz o vosso Deus. Para esses que estão cansados, Isaías trabalha a pessoa de Deus de uma maneira maravilhosa, tremenda. Ele demonstra a essência de um Deus que em seus atributos vem nos socorrer nos momentos que nós estamos cansados e sobrecarregados. Até mesmo daqueles que se acham, de certa forma, autossuficientes, como o texto nos diz no verso de número 30, os jovens se cansam e se fadigam e os moços exaustos caem. A realidade é que todos nós, até mesmo aqueles que têm uma melhor preparação física, eles também correm o risco de em algum momento sentirem-se cansados. E é essa a realidade que o texto diz. Até mesmo daqueles que humanamente parecem estar mais preparados, como diz o texto,
os jovens e os moços, eles também são sujeitos a estarem fadigados, cansados e exaustos, cederem, caírem, como diz o texto. Quando pensamos nessa expressão, vem logo na nossa mente alguém que passou o dia de trabalho, e depois de um longo dia de trabalho, depois desse trânsito terrível da cidade do Recife, e de maneira especial o do nosso Ibura, ao chegar em casa, deseja chegar, tomar um banho, tomar uma refeição e descansar, poder dormir e descansar, porque depois de um dia longo de trabalho, o que se espera, depois de muito cansaço e fadiga, é encontrar descanso. Mas nesse texto, de maneira especial, e ao longo do livro de Isaías, quando pensamos em cansado, a ideia não é apenas de alguém que passou o dia na labuta, no trabalho, se esforçando em trabalhos naquela época manuais, seja na pesca ou na agricultura, ou na construção civil daquela época, ou nos trabalhos escravos a qual eles eram forçados, dadas essas circunstâncias. Mas a ideia que traz com aqueles que estão cansados, afadigados e já exaustos, se referem também àqueles que vai além apenas do cansaço físico, vai além apenas das necessidades fisiológicas de descansarmos, de repousarmos, de recuperarmos as nossas energias. Mas quando o texto fala daqueles que estão cansados, daqueles que estão afadigados e daqueles que já estão exaustos, podemos aplicá-los também àqueles que, por exemplo, emocionalmente assim se encontram. Porque é fácil, e hoje com a tecnologia nos ajudou muito em relação aos nossos trabalhos laborais, do dia a dia. Hoje alguns trabalhos que eram feitos com muito esforço físico, hoje já tem um amparo muito grande da tecnologia, daquilo que foi criado para de alguma maneira ajudar nesse processo, suavizando o esforço humano. Mas por mais que triste que possa parecer, em contrapartida, quando a tecnologia tem ajudado a fazer com que trabalhos manuais e braçais sejam feitos com mais facilidade, nesses dias também, com tanto avanço da tecnologia, há tantos que emocionalmente também estão cansados, afadigados e exaustos. Cada dia que passa, um número maior de pessoas tem se sentido fragilizadas, oprimidas por sentimentos diversos, que tomam conta do seu coração e que massacram muito, tirando o completo estímulo, gerando ansiedade e decepção com a sua própria vida. A realidade é que nós estamos vivendo uma sociedade cada dia mais crescente de pessoas que estão cansadas dos relacionamentos, de alguns relacionamentos, são pessoas e mulheres que dizem: eu estou cansado desse relacionamento, eu estou cansado dele, eu estou cansado dela. E há também pais que olham para os seus filhos e dizem: eu já estou cansado desse filho, eu já estou cansado dessa filha. E há também filhos que olham para os seus pais e dizem: eu já estou cansado da atitude do meu pai, eu já estou cansado da atitude da minha mãe. Esse também, a atitude de estar cansado, exausto, afadigados, também se refere aos relacionamentos interpessoais fora dos vínculos familiares, dos relacionamentos familiares. Alguns relacionamentos de trabalho, por exemplo. Eu estou cansado desse ambiente de trabalho, eu estou cansado de conviver com pessoas que eu não me sinto bem, eu estou cansado. A impressão que eu tenho é que quando eu chego para bater o ponto, eu já estou mais cansado e, de certa forma, desmotivado a estar nesse lugar, porque esse lugar se tornou um lugar completamente, tem me cansado. Em vez de ser um lugar prazeroso, eu estou ganhando meu pão do dia a dia, ele tem me trazido sensações de frustração terríveis. E algumas pessoas no ambiente, nos seus relacionamentos interpessoais, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, também estão cansados. Mais triste que possa parecer também nos relacionamentos entre a igreja, entre o rebanho do Senhor. Quantas vezes os relacionamentos na igreja, comunidade de pessoas imperfeitas, porque ao contrário do que se possa imaginar, nós não somos um grupo de pessoas perfeitas, nós não somos pessoas isentas de erros, todos nós somos falhos, imperfeitos, sujeitos a errar em várias coisas, de várias maneiras. Estamos aqui porque entendemos isso, inclusive,
que somos falhos e imperfeitos e estamos dia após dia buscando, né, nos aperfeiçoar em Cristo, nos santificar em Cristo, mas todos nós sabemos que nós somos uma pedra bruta que está sendo lapidada pelo nosso bom Deus, e há ainda muito em nós que precisa ser removido, ainda há muito em nós que precisa ser alcançado através de incontáveis orações, pedindo que Deus visite o nosso coração e remova tudo aquilo que possa ser um obstáculo para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Sim, há muitos que estão cansados nos seus relacionamentos. Há muitos que estão cansados naquilo que se refere à situação financeira, econômica da sua vida. Algumas pessoas têm visto a realidade econômica do nosso país, a situação econômica, a situação política, e a gente olha para todo esse cenário, né, e a gente vai no supermercado, vê a realidade, e a gente fica às vezes, né, cansado, né, de olhar as coisas ao redor e dizer: como é que eu faço, né, para resolver aquilo que nós somos completamente limitados para resolver. Algumas pessoas se sentem cansados ao olhar as reportagens e perceber o caminho que o mundo está tomando, ao ver e acompanhar o passo a passo de um mundo que dá-nos a impressão, humanamente falando, que está completamente desgovernado e rumo ao inferno, porque nas decisões daquilo que nós observamos, eles não estão trilhando um caminho que vai conduzir à paz e à tranquilidade econômica, política e social, mas ao completo caos. E aí nós somos convidados também, né, a essa fraqueza, fadiga e essa sensação de estarmos exaustos também bate na nossa porta. Há muitos os motivos pelos quais as pessoas se cansam, e há muitos os motivos pelos quais elas ficam fadigadas, exaustas. Algumas atitudes de outros, algumas atitudes delas mesmas, que acabam fazendo com que elas se sintam cansadas. E eu tenho certeza, e não precisa ser profeta, para dizer que muitos de nós já passamos por algumas situações na vida em que dissemos: eu estou cansado. Estou cansado de trabalhar tanto e não conseguir o objetivo esperado. Estou cansado de ser tão paciente, mas não está mudando nada no meu relacionamento. Estou cansado de dar tantos conselhos aos meus filhos, aos meus sobrinhos, aos meus netos, mas parece que não entra na cabeça deles nada. Estou cansado, quem sabe, né, de ir para a igreja apenas levado por uma rotina, levado por uma tradição, pelo desejo de ir e vir, mas não estou me sentindo adorando, não estou me sentindo edificado, não estou sendo confortado, edificado, e parece que eu estou indo e voltando do mesmo jeito. E na verdade nós não estamos indo e voltando do mesmo jeito, porque toda vez que entramos aqui, saímos de maneira diferente, ainda que seja para pior, porque todo o conhecimento adquirido, uma vez não praticado, ele servirá para a nossa condenação, se não servirá para a nossa edificação e salvação, servirá para acumular razões para dizer que nós não somos inocentes, mas nós sabemos o que estamos fazendo e de maneira consciente nós estamos nos rebelando contra Deus. Estão cansados. Enfim, certamente você já usou essa palavra: estou cansado dele, estou cansado dela, estou cansado desse lugar, estou cansado dessa igreja, estou cansado dessa situação, estou cansado. E quando nós estamos cansados, nós temos a sensação de que chegamos no limite. Quando a expressão ele utiliza aqui, exaustos, ao ponto de cair, é a sensação de que cheguei no meu limite. Irmãos, eu tenho certeza de que há alguns de nós que já passou por essa experiência, ou mesmo que nessa noite está vivendo, e talvez esteja dizendo: meu Deus, como é que o pastor está dizendo isso? É justamente assim que eu tenho me sentido. Eu tenho chegado no meu limite. Eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo afadigado, eu estou me sentindo exausto. Eu cheguei no meu limite. Algo precisa acontecer para que haja mudança. Algo precisa acontecer para que a mudança seja efetiva e que o Natal da renovação seja uma realidade na minha vida. Enquanto o texto, do que nós tivemos oportunidade de fazermos a leitura, no versículo de número 27, havia questionamento da parte dos judeus, né, da nação de Jacó, nação de Israel, né, afirmando de que, olha, mas o caminho do Senhor está encoberto, o seu direito passa despercebido, ó meu Deus. Como se eles de alguma maneira tentassem se justificar e dizer: olha, talvez haja algum tipo de injustiça sendo cometida conosco.
Talvez haja de alguma maneira, o que é que está acontecendo que parece que nós não conseguimos ver Deus em meio de tudo isso, em meio da opressão pelas nações inimigas, em meio da situação caótica em que eles estavam vivendo, eles não estavam conseguindo enxergar Deus agindo em seu favor. É dentro desse contexto que o homem de Deus Isaías abre o entendimento e o coração deles, dizendo: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga. Apenas nessa expressão nós temos a oportunidade de ver alguns atributos de Deus sendo colocados em xeque. Deus utiliza Isaías para trazer em memória atributos da sua pessoa que iriam ajudar a nação de Israel a encontrar o verdadeiro discernimento, para encontrarem o caminho que iria lhe conduzir à renovação. Em primeiro lugar, Isaías diz que o Deus a quem eles adoram, o Deus a quem eles servem e o Deus a quem eles clamam é um Deus que é eterno. É um Deus que é eterno. O Deus que é eterno não é igual às autoridades dos reis das nações inimigas, que hoje lá estavam e pouco tempo depois a morte os tragava. Ou mesmo numa nação inimiga mais poderosa, invadia, saqueava tudo e matava a família real. O Deus a quem ele adora não tem um mandato de 4 anos, ou até mesmo no sistema de monarquia, até que a morte que venha e ele perca o trono, dando para o seu sucessor, um parente, um filho. Mas o texto nos diz que o nosso Deus é eterno, ele não tem fim. O nosso Deus é eterno, ao contrário, inclusive, das opressões que eles estavam vivendo. Porque quando estamos passando por algum momento difícil e chegamos à sensação de que estamos cansados, afadigados ou exaustos, pensamos logo que parece que aquela situação não tem fim. E nós precisamos lembrar que sim, todas as situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas terão fim. Não existe mal que dura para sempre. E que bom sabermos aquilo que o apóstolo Paulo nos escrito através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, onde ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Capítulo 4, verso de número, acredito que 16, 17 ou 18, um desses versos traz essa menção. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha isso no coração daqueles irmãos, que não existe mal que dure para sempre, que todas as lutas e dificuldades que nós passamos nessa vida, na verdade elas são vistas pelo apóstolo Paulo como algo momentâneo, passageiro, transitório. Independente do que nós estamos passando aqui, vai passar, mas o nosso Deus permanece para sempre. Os governos vêm e vão, as autoridades vêm e vão, as lutas, as tribulações da vida vêm e vão, mas o nosso Deus permanece para sempre, porque Ele é eterno. Diferente dos reis das nações inimigas, diferente das tribulações que de alguma maneira mexem com o meu coração e se tornam uma ameaça para mim e para os meus projetos pessoais, nós servimos a um Deus que é eterno. Ele é eterno em todos os seus caminhos, Ele é eterno em todos os seus propósitos, Ele é eterno em amor, graça, misericórdia e fidelidade. O nosso Deus é eterno. Ele prossegue dizendo de que o nosso Deus, Ele é criador dos fins da terra, Ele é criador de tudo o que existe, tudo que os nossos olhos podem contemplar e tudo aquilo que os nossos olhos não podem contemplar. Porque pode acreditar, há muito, mas muito que foi criado, que os nossos olhos não podem contemplar, e que a majestade divina tudo criou. Tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, foi criação perfeita de Deus. Não somos obras do acaso. Em outras palavras, Deus estava dizendo à nação de Israel, à nação de Judá: vocês não são obras do acaso. Vocês são obras poderosas da mão de Deus. Ele é o nosso Criador. Você não é resultado de um processo evolutivo, do Big Bang. Você é resultado da mão poderosa de um Deus que te criou. Descriou com um propósito específico, para o louvor e glória do seu santo nome. Você é coroa da criação de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós servimos a um Deus que é um Deus criador.
a nação de Israel não podia em tempo algum se esquecer desta verdade. Eles não podiam se esquecer de que eles tinham um Deus que era eterno, que eles podiam buscar na certeza de que eles não eram semelhante aos deuses pagãos, alguns deles inclusive que já tinham sido homens e tinham evoluídos, ou eram filhos de deuses com deuses e humanos, pela mitologia grega, as crenças romanas. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que o nosso Deus é eterno, nós vemos que o nosso Deus é criador dos fins da terra, é criador de tudo que os nossos olhos podem contemplar e muito mais daquilo que os nossos olhos normais, naturais, não podem contemplar. Mas o nosso Deus criou e sustentou pelo seu incomparável poder. Ele prossegue dizendo que esse Deus, a qual está pronto a trazer renovação sobre os nossos corações, além de Ele ser eterno e criador de tudo que os nossos olhos podem contemplar, Ele nem se cansa e nem se fadiga. Ele é autoexistente, Ele é soberano em todos os seus caminhos e não há razão alguma nele de encontrarmos a possibilidade do nosso Deus demonstrar algum tipo de fraqueza. Ao contrário da atitude do coração daqueles leitores e ouvintes de Isaías, que se cansavam e que se fadigavam, o nosso Deus é diferente de cada um de nós. O nosso Deus, Ele não se cansa nem se fadiga, Ele não dorme, o guarda de Israel, como o texto sagrado menciona. Nós sim, nós nos cansamos dos nossos relacionamentos, nós nos cansamos das nossas crises conjugais, dos nossos problemas de conflitos envolvendo todo tipo de relacionamento, nós nos cansamos diante das crises sociais, crise econômica, financeira, nós nos cansamos também nas questões espirituais, não apenas no físico, não apenas nas questões emocionais, mas o texto também fala daqueles que estão cansados espiritualmente, daqueles que não sentem mais disposição para caminhar, disposição para servir, disposição para adorar. São pessoas que estão no automático, no vai e vem apenas, mas não têm prazer mais. Tão como a antiga Israel, que penduraram as harpas no salgueiro, porque não tinham intenção de cantar, de louvar, de adorar, de render louvores. Nessa noite nós somos confrontados e convidados a refletir sobre um Deus que traz renovação sobre o nosso coração, um Deus que está interessado em cuidarmos do nosso físico, das nossas questões, do nosso físico, um Deus que está pronto a nos renovar naquilo que se refere às questões emocionais, trazendo força, consolo, enquanto a nossa alma está abatida, nele podemos encontrar refrigério para nossas almas, mas Ele também é o Deus que dá força ao cansado naquilo que se refere às questões espirituais, naqueles que não têm prazer de ler a Bíblia, naqueles que não têm prazer de jejuar, naqueles que não têm prazer de evangelizar, naqueles que não têm prazer de cultuar, naqueles que não tem prazer de cantar. Está todo mundo aqui cantando, está todo mundo, a irmã Adelina, o irmão Marcos aqui para o louvor, o irmão João aqui, a zabumba, bandeiro, e o pessoal estagnado, parado como estátua. É tempo de nós sermos visitados pela graça de Deus, que nos leve a sair da monotonia espiritual, de uma sensação de estarmos cansados e fadigados, e abrirmos os nossos lábios para encontrar disposição espiritual para fazer aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Diz o texto que se você deseja ser restaurado, não apenas no físico, com uma boa noite de descanso, água, alimentação saudável, e o Vitor Batera aí dá aí uns treinos aí com você, que vai te ajudar aí no físico, mas nas questões emocionais e nas questões espirituais, nós temos um Deus que está pronto a te socorrer, que está pronto a fazer por você muito mais daquilo que você pensa ou imagina, porque o nosso Deus é maravilhoso em tudo que faz. Sim, Ele é eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é autossustentável, para a glória de Deus, Ele não se cansa e nem se fadiga, não é semelhante a nós com as nossas limitações, falhas e imperfeições. Quando olhamos para nós e para as pessoas que são semelhantes a nós, porque todas as pessoas, nós somos semelhantes, diferente em cor da pele, textura do cabelo, tem tanta coisa, mas no fundo todos nós somos iguais, seres humanos,
humanos falhos, imperfeitos e limitados, mas quando olhamos para o nosso Deus, o grande Deus, quando nós olhamos para Ele, nós encontramos um Deus que é ilimitado, Senhor de tudo e Senhor de todos, Criador de todas as coisas, eterno por excelência. Enquanto nós somos finitos, nós estamos diante de um Deus que é infinito. Enquanto nós nos cansamos e nos fadigamos e ficamos exaustos de tantas situações, nós estamos diante de um Deus que está pronto para renovar as nossas forças. Diz o texto ainda de que Ele não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Não há como entender os pensamentos e os propósitos de Deus. Quantas vezes nós temos a intenção, quando passamos por alguma situação que nos traz cansaço, fadiga ou mesmo exaustão, seja ela emocional, seja ela espiritual, temos a intenção, temos o desejo de saber, mas o que é que Deus quer com tudo isso? Né? O que é que Deus quer? Né? Deus sabe de todas as coisas, mas por que eu estou passando por isso? E começamos a fazer alguns questionamentos, né? E aqueles que dizem assim, não, mas não precisa orar perguntando o porquê eu estou passando por isso, né? Basta apenas orar e dizer, Senhor, eu não sei porque eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantas vezes nós temos a sensação de dizer, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porquê, né? Eu não sei porque eu estou passando com isso, com esse marido, com essa esposa, com os meus filhos, eu não sei porque eu estou passando por isso. E é uma expressão muitas vezes utilizada, né? Nós fazemos algum tipo de questionamento para tentar entender, e às vezes quase que dizendo assim, Deus, me ajuda aí, dê luz. Mas Deus sabe as respostas, e muitas vezes nós não gostaríamos de ouvir as respostas que Deus tem para nos dar. E é muito perigoso quando a gente às vezes faz algumas perguntas a Deus, porque nós às vezes fazemos algumas perguntas, esperamos que Deus nos diga que 4 mais 4 não são 4. Aí de repente Deus vem e a sua palavra nos exorta de uma maneira profunda, e as respostas de Deus, que são sempre firmes, profundas, diretas, verdadeiras, elas nos revelam muito mais sobre nós do que aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Isso Deus faz porque Deus nos ama, e Deus deseja que tenhamos plena consciência do nosso relacionamento com Ele, para nós não nos perdermos. Quando olhamos para Deus, nós vemos que nós não há possibilidade de encontrar nele os pensamentos de Deus. Deus é soberano em todos os seus pensamentos, e Ele nos guia de maneira soberana. Não há possibilidade de entendermos os propósitos de Deus, discernirmos quais os intentos do coração de Deus. Deus é eterno, perfeito em todos os seus caminhos e perfeito em toda a sua maneira de agir. Não há como questionarmos o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade e a sua misericórdia. Sim, aqueles que estão cansados diante de algumas situações da vida são convidados nessa noite a voltar o seu olhar e a sua atenção para um Deus que é eterno, para um Deus que é criador de todas as coisas, para um Deus que é autoexistente, que não se cansa, que não se fadiga, e que não há possibilidade alguma de entendermos plenamente os seus propósitos. Não há. Seria tão bom, talvez trouxesse-nos consolo, né? Entender, isso está acontecendo por causa disso, né? Entendi agora o propósito de Deus, mas isso não seria fé, e nós precisamos desenvolver a fé. Fé é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, é a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos, mas que são verdadeiras, como diz o texto de Hebreus. Nós somos convidados, quando não entendemos, a confiar em Deus, a esperar em Deus e a depositarmos a nossa fé nele, porque nós não entenderemos o porquê e o para quê de todas as coisas que nos acontecem, mas nós precisamos ter paz no coração, na certeza de que nós temos um Deus que tem governado a nossa vida e que tem cuidado de cada um de nós. É por isso que o texto sagrado diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não duvide do amor de Deus por você, não duvide das intenções de Deus sobre a sua vida. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado dos seus, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem agido com bondade e misericórdia, dia após dia, nas nossas vidas. É por essa razão que, diante desses atributos de Deus, Deus olha para aquele que está cansado e diz, Ele faz forte o cansado.
Esses atributos capacitam Deus a ser o refúgio, o socorro, a resposta para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para aqueles que estão exaustos por completo. Deus lhes convida, aquele que está cansado, esse Deus que nessa noite foi apresentado, Ele é o Deus que tem condições, que é habilitado para lhe fazer forte. É o Deus que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Em outras palavras, nós estamos também diante de um outro atributo de Deus, que é a certeza de que nós estamos diante de um Deus que é provedor. Ele provém aquilo que precisamos. Ele provém aquilo que necessitamos. Sim, Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se há cansados aqui, há também um Deus que tem condições de lhe fortalecer e de multiplicar as suas forças. Ainda que você se sinta fraco, e não há nada de errado em se sentir fraco, não há nada de errado em se sentir limitado, ao contrário do mundo aí fora, que reconhecer fraquezas e limitações, de certa forma você pode perder, posições, perder até em oportunidades profissionais, se você de repente demonstrar as suas fraquezas, as suas limitações, mas diante de Deus, no nosso relacionamento com Deus é diferente. Enquanto nos relacionamentos profissionais e aí fora, quando nós mostramos as nossas fraquezas e limitações, nós perdemos espaço, perdemos promoção ou até acabamos sendo demitidos por incompetência. No nosso relacionamento com Deus é diferente. Quando nós abrimos o nosso coração a Ele e nós mostramos as nossas fraquezas, apresentamos as nossas angústias, depositamos a Ele tudo aquilo que nos aflige, nós encontramos forças em Deus para sobrepujar os tempos difíceis da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que enquanto ele diz que está fraco, aí é que ele está forte, porque a fortaleza de Paulo não era na capacidade intelectual, no conhecimento dele, não era a autossugestão, era um poder do alto que vinha sobre a sua vida, lhe fortalecendo ao longo da sua caminhada. É por isso que ele dizia: quando eu digo que estou fraco, eu não me sinto um fracassado, um derrotado. Quando eu digo que estou fraco, aí é que eu me sinto forte, porque a minha força vem do Senhor. É assim que o salmista vai dizer: a minha força vem do Senhor. Que a força do Senhor venha sobre a sua vida nessa noite. Que você que está cansado, afadigado, se sentindo completamente exausto diante de alguma situação, das tribulações ou das tentações que tão de perto lhe cercam, que nessa noite você possa encontrar força no Senhor. Temos também uma promessa maravilhosa nesse texto, a certeza de que nós temos um Deus que, através dos seus atributos, nos sustém e provém aquilo que precisamos para existir. Mas ele prossegue dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, e não se cansam, caminham, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vale a pena esperar em Deus. É difícil esperar. A nação de Israel estava passando por um tempo difícil, e a espera é algo que mexe com o nosso coração. A espera é algo que, ainda mais nos nossos dias, na agitação dos nossos dias, nós queremos resolver as coisas de maneira rápida, urgente. Mas somos confrontados com as nossas limitações de tempo, espaço e poder, e precisamos encaixar de que nós precisamos esperar. E a nossa vida é uma eterna espera. E nós estamos lendo uma passagem que foi dita para um povo que já estava cansado de esperar. Mas enquanto eles estavam cansados de esperar, Deus disse: espere um pouco mais. Irmãos, não existe nada mais terrível do que você estar desesperado em busca de uma resposta e de repente ouvir a expressão: espere um pouco mais. Ainda não é um tempo, não é do seu jeito, é do meu jeito, não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu sei o momento exato de agir, e o momento exato de agir ainda não era aquele. Esperem no Senhor, é um convite. Esperem.
os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Esse é apenas um convite, mas também, acima de qualquer outra coisa, pelo texto, é uma constatação. Ele está constatando, não é apenas um convite para que eles esperem, mas é uma constatação. O profeta está constatando: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a realidade. Ele está constatando, ele está dizendo assim: pode crer que é assim que Deus age, pode crer que é assim que Deus trabalha, pode crer que é assim que Deus faz na vida daqueles que é fiel, e que é fiéis, que buscam servir a Ele. Todos nós vivemos à base da espera. Esperamos mensagem, esperamos o trânsito, esperamos no ponto do ônibus, esperamos o relógio despertar. Nossa vida é guiada, é vivenciada ao longo do dia de tantas esperas. De tantas esperas. Algumas esperas são mais complicadas do que outras. Algumas esperas não são a espera de esperar o ônibus para ir no centro, no shopping ou para o trabalho. Não é a espera esperando a hora de largar para ir para casa, para descansar. Não é a espera de um compromisso marcado, que depois de uma conversa, de um diálogo, de uma reunião, está resolvido o problema. Algumas pessoas estão enfrentando esperas terríveis na sua vida. Algumas pessoas estão esperando o resultado de um exame e estão com os corações pequenos, apertados. Algumas pessoas estão esperando há dias no hospital uma alta que não chega, um diagnóstico exato que ainda não chega. O meu sobrinho Maurício, de 15 anos, foi novamente internado, ainda está lá, exames. E nada de ser um diagnóstico definitivo em relação ao que está acontecendo nos rins dele. Vai ser feita essa semana uma biópsia, como eu falei para os irmãos, mas ainda não sabe nada quando vai ser feito o procedimento e o que de fato ele tem. 15 anos. São situações na vida que às vezes, assim, para um coração de um pai, de uma mãe, de um familiar, às vezes nosso coração fica pequeno porque a gente não sabe quanto tempo e o que acontecerá enquanto a espera, essa espera. Mas que nessa noite você seja motivado, encorajado, que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. Isaías está dizendo: vale a pena esperar, mesmo quando estamos cansados, desanimados, talvez até frustrados. Vale a pena esperar. Talvez você nessa noite esteja no seu limite. Talvez você tenha saído de casa com essa sensação de que eu estou no meu limite. Você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque nessa noite pode ser uma noite especial na sua vida, na vida da sua família. Essa noite pode ser marcada por novos começos na sua vida familiar e pessoal. Sim, nós estamos diante de um Deus que foi cantado. Ele é um Deus de renovação. Foi apresentado um Deus que é habilitado a trazer sobre nós a renovação que desejamos. Como está teu coração nessa noite? Nessa noite, que o Espírito de Deus te confronte com a tua realidade, como tem me confrontado com a minha realidade. Que nessa noite o Espírito de Deus escancare a tua pequenez como a minha pequenez, as minhas falhas, imperfeições, limitações, e que nessa noite, através do Espírito de Deus, Ele visite o teu coração, Ele traga renovo dos céus sobre a tua vida, transformação, mudança. Nessa noite, alguém que teve o coração preparado por todas essas canções e que teve o coração sensível pela ação do Espírito
Espírito de Deus que trabalhou no seu coração e que deseja nessa noite reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém nessa noite nessa condição? Alguém nessa noite com a sensação de que eu não posso iniciar mais uma semana do mesmo jeito? Eu preciso de uma renovação que vem do alto. E essa renovação que vem do alto não é uma renovação que eu vou adquirir com os livros de autoajuda. Nada contra. Nada contra. Mas não é através dos livros de autoajuda. Nessa noite a restauração que você precisa é uma restauração que vem do alto. Do alto e sublime céu. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, deixando para trás a vida de pecado e deseja realmente se comprometer com Deus? Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida como uma oferta viva a Deus, para que o Senhor possa fazer morada na tua vida e transformar toda a tua existência? Porque às vezes a mudança que nós esperamos no outro, ela primeiro precisa acontecer no nosso coração. E Jesus, Ele disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então não tenta sozinho. Tentar sozinho é colecionar derrotas e frustração. Busque Ele. Deixe o Salvador com o seu amor te tocar. Alguém nessa noite? Eu estou quase com vontade de aceitar Jesus de novo, irmão, aqui. Não tem não? Olha que tem. Mas eu não vou insistir mais. Eu não vou insistir. Mas eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. Continue tocando no seu coração. E que esse Espírito que trabalhou no meu há anos atrás, ele trabalhe no seu coração. Porque há um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto parte até que fura. Mas quem conhece o Espírito de Deus, sabe que ele vai no íntimo do coração do indivíduo. A sua missão é convencer o homem acerca do seu mau caminho, trazer e ensinar todas as coisas que Cristo nos ensinou. E que essa palavra encontre lugar em cada coração, aqui, nessa noite e sempre. Amém. Queria que você pudesse fazer dessa canção a sua oração ao nosso Deus e Pai.